Vamos aguardar mais uns minutinhos e nós começamos, tá? Muito bem, pessoal. Acho que podemos começar. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos vocês, a todos e a todas.
Meu nome é Vitor, eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins, do curso de Educação Física, e desde já nós agradecemos a organização do nosso evento, que nós estamos aqui, embora vocês estejam dentro desta palestra, né, desta mesa, que nós estaremos desenvolvendo o tema nessa noite, mas tudo isso faz parte de um evento maior, que é a nossa Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que ocorre todo ano na UFT, na Universidade Federal do Tocantins. E nessa semana nós temos a oportunidade de conhecer, de se aproximar um pouco mais. Alguém falou que tá baixo o áudio. O meu áudio está baixo? Pode continuar. Melhorou, pessoal? Melhorou meu áudio? Pois, como eu estava falando, nós estamos dentro da Semana Integrada, né, de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, onde nessa semana, todo ano, na nossa universidade, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais dos trabalhos que têm sido realizados na nossa instituição, no tripé, né, nas 3 dimensões da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Essa mesa redonda, ela foi cadastrada dentro do seminário de extensão, organizado pela PROEX, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão. E nessa noite vamos falar um pouco sobre o tema de atividade física e diferentes populações. Para essa mesa, estamos participando, né? Eu, professor Vitor, e a professora Gesimária, que já eu vou dar a ela aí a voz para poder se apresentar. E agradecemos também a organização do evento, que sempre está conosco nas salas de apresentação. Eles sempre estão dando dica aí para vocês em relação à inscrição, a como é que vocês vão marcar a frequência no evento. E normalmente no final eles entregam um formulário, né, para vocês preencherem como é que foi a atividade de hoje. Espero que vocês possam aproveitar. E obrigado desde já a todos. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Gesimária e ela vai se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Não estou ouvindo áudio, não. Bom, agora, desculpa, gente, eu tinha deixado fechado. Então, boa noite. Meu nome é Gesimária Lima, eu sou professora de Educação Física, tenho assessoria de treinamento online e fui convidada para falar aqui junto com vocês sobre o emagrecimento, sobre quais as abordagens do emagrecimento, de que forma que o exercício vai influenciar no emagrecimento. Nós vamos estudar um pouco sobre o panorama da obesidade, do sobrepeso no Brasil, e vamos encontrar soluções para resolver isso, né? As soluções mais práticas e mais eficientes para resolver o problema da obesidade. Eu não sei quantos aqui são profissionais de educação física, né, ou de nutrição, mas mesmo quem seja profissional ou não, vai conseguir entender bem a palestra, porque nós vamos falar sobre termos bem práticos do exercício de emagrecimento. Muito bom. Então, a nossa dinâmica aqui nessa noite vai ocorrer da seguinte forma. Eu vou iniciar, né, durante entre 25 e 30 minutos, falando sobre atividade física na infância.
E depois a professora Gesimária vai falar sobre atividade física e emagrecimento, né? Então, nós vamos abordar esses dois temas dentro dessa discussão de atividade física e diferentes populações. Vale reforçar aqui que a professora Gesimária Lima também é uma parceira da UFT. Atualmente, ela tem um projeto que está dentro da Pró-Reitoria de Extensão, que é o UFT Movimento, onde o seu projeto é intitulado UFT Funcional, onde ela desenvolve um trabalho de prescrição, orientação e acompanhamento de atividade física para aproximadamente 36 servidores da nossa universidade e também pessoas da comunidade externa, tá bom? Muito bem, eu vou iniciar então aqui minha apresentação. Mais uma vez agradecendo a presença de todos aí, ó, já estamos com aproximadamente 62 pessoas na sala. Eu acho que ainda não está aparecendo para vocês, né? Vou tentar de novo. Joia. Muito bem, vamos lá. Bom, como eu disse, o tema dentro da noite de hoje, o meu tema específico será atividade física na infância. Eu sou professor do colegiado do curso de Educação Física aqui da UFT, e os meus principais estudos dentro da universidade têm sido desenvolvido exatamente sobre o tema da infância, né, do desenvolvimento infantil e da relação com a atividade física, o brincar, as atividades motoras que a criança realiza ao longo da sua vida. E na noite de hoje vamos falar um pouco sobre esse tema, sobre atividade física na infância, os benefícios, né, o que tem acontecido na sociedade que tem prejudicado essa prática das crianças e como as pessoas que convivem com as crianças e os ambientes que a criança convive, como que isso tem prejudicado o desenvolvimento infantil e a valorização da atividade física na vida deles. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre os temas da atividade física, do desenvolvimento da criança, né, a própria criança, e mostrar um pouco para vocês que essa atividade física na infância está intimamente relacionada ao brincar, porque o brincar é a forma mais básica de se relacionar e de se movimentar da infância. Por isso, eu queria começar... Professor, Oi. se tiver como o senhor ampliar o slide, colocar em forma de apresentação. Então, eu tentei fazer isso e aí travou tudo. Daí por isso que eu voltei e coloquei nesse modo manual. Vou tentar de novo aqui, vamos ver.
Foi? Foi. Tá dando uma Que bom. travada. Tá escura a tela. Então foi isso que aconteceu na primeira vez. Eu percebi mesmo que... Bom, mas... Espera aí que nós vamos fazer um teste aqui rapidinho. Eu acho que vai... Pessoal, eu vou fazer diferente, então. Eu estou transmitindo a apresentação pelo computador da professora Gesimária e vou apresentando aqui, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar agora no modo apresentação? Pode dar um sim aqui, pelo menos, no chat. Pronto. Pronto, muito obrigado. Ok, então vamos continuando aqui. Próximo. 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 Isso. Então, como eu estava falando, né, o nosso tema é atividade física na infância, e estava dizendo a vocês que uma das formas mais peculiares, mais fundamentais da criança fazer atividade física, se movimentar, é por meio do brincar. Brincar, que é uma atividade extremamente prazerosa, conhecida da criança, e nesse slide eu estou colocando, nesse momento eu estou colocando aí para vocês na tela, que o movimento do ser humano, ele é fundamental, inclusive para a criança, né? Sem movimento nós não podemos viver, não há vida e não há desenvolvimento. Esse movimento que eu estou falando aqui, não tem a ver com movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos educacionais, não tem nada a ver com isso. É o movimento do ser humano. É a ação de se mover, é a ação de realizar atividades físicas, exercícios físicos, atividades motoras, e inclusive para a criança, como eu estou dizendo, em forma de brincadeira. Brincadeira essas que nós vamos defender ao longo dessa apresentação, brincadeiras ativas, tá? Então, o movimento é um direito, é uma necessidade e é uma questão de saúde e desenvolvimento humano. Direito porque ele faz parte da vida da criança, ele está em todos os documentos relativos à vida da criança, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, onde no artigo 16, parágrafo 4º, o brincar é direito da criança, e isso acaba se relacionando com outros documentos da educação infantil ou da infância, como, por exemplo, as diretrizes curriculares, a própria Base Nacional Comum Curricular, mais atual, né? Próximo. Em relação à necessidade, o movimento é uma necessidade fundamental, tanto a nível fisiológico quanto social. Movimentar é vida. E para a criança, o brincar é essencial, né? Faz parte da essência dela, faz parte da natureza da criança. E o movimento, ele potencializa a saúde e o desenvolvimento infantil. Nós temos aí nesse slide algumas informações relevantes dos benefícios da atividade física para a saúde e o desenvolvimento da criança. Por exemplo,
fazer atividade física desenvolve e aprimora habilidades motoras, sociais, afetivas e intelectuais. A atividade física, ela também desenvolve as capacidades físicas da criança. Força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade. Ela estimula e desenvolve a criatividade e a autonomia. Nós queremos mostrar para vocês que a atividade física oferece uma série de benefícios para as crianças. Quando nós observamos com relação às habilidades motoras, ao fazer atividade física, a criança aprende correr, saltar, arremessar. São habilidades de locomoção, manipulação e estabilização. São habilidades básicas e fundamentais para a sobrevivência do ser humano no ambiente em que vivemos. Quando fazemos atividade física, quando as crianças brincam, quando as crianças se movimentam, elas se relacionam com outras pessoas, elas convivem com outras pessoas, elas conhecem outros ambientes. Quando as crianças se movimentam, elas manifestam emoções, elas expressam diferentes emoções quando estão em atividades físicas e brincadeiras. Quando as crianças se movimentam, elas desenvolvem mais a sua inteligência. Eu vou, ao longo da minha fala, hoje eu vou mostrar para vocês algumas provas científicas, né, de como o movimento e a inteligência estão intimamente relacionados à vida e ao desempenho das crianças na sociedade, inclusive o rendimento na escola. Eu sei que aqui entre nós, nessa noite, além de alunos dos cursos de educação física ou estudantes da UFT de vários outros cursos, amigos, colegas, professores, eu sei que aqui nessa noite também tem mãe, tem pai, tem responsável por criança pequena, né? Então, nós também queremos fazer com que a nossa fala chegue até você, para você compreender um pouco mais sobre esse assunto. A atividade física, ela também previne e combate o sedentarismo, nós vamos tratar também sobre isso. As doenças crônicas, como obesidade, alterações cardiovasculares, hipertensão, diabetes. E, por incrível que pareça, parece até assustador para você, mas crianças pequenas, crianças aí, primeira, segunda infância, elas são acometidas por essas doenças que antigamente nós achávamos que somente os adultos tinham esse tipo de doença. Mas hoje em dia as crianças estão obesas, hipertensas, diabéticas, né, estão com problemas coronarianos, e um dos fatores disso é o sedentarismo. O sedentarismo é exatamente o contrário do que eu quero falar aqui para vocês. O sedentarismo é a falta de atividade física, né? E eu quero mostrar para vocês aqui o valor que a atividade física tem na vida das crianças. Um outro detalhe é que a atividade física previne e combate as doenças psicossomáticas. Também um tema assustador para alguns aqui, mas por incrível que pareça, nossas crianças estão depressivas, estressadas, com pânico, com síndrome de pânico, com dificuldade para dormir, ansiosas, não conseguem se concentrar naquilo que estão fazendo. Então, nós vamos também falar um pouco sobre isso. Muito bem. Eu quero, além de falar dos benefícios, né, que eu acabei de falar para vocês, o quanto é importante a atividade física na vida da criança e que essa atividade vai acontecer por meio do brincar, por meio de atividades lúdicas, por meio de exercícios físicos, por meio de atividades físicas gerais que incentivem, que possam incentivar a criança a se movimentar, e isso diariamente, né? Então, se por um lado isso é muito importante e nós devemos oferecer isso diariamente, para o outro, nós estamos vendo que uma série de circunstâncias, acontecimentos na nossa sociedade tem prejudicado e tem causado risco para a saúde e o desenvolvimento infantil. Então, nós vamos começar a observar alguns desses riscos e prejuízos para a saúde e o desenvolvimento da criança. Vamos começar com alguns posicionamentos científicos, como a Unicef, que em 2007, ela apoiou um comitê científico que identificou que mais de 200 milhões de crianças espalhadas pelo mundo, principalmente em países
em desenvolvimento, como o nosso Brasil, elas não atingiam o potencial ideal de desenvolvimento humano. 10 anos depois, a Unicef continuou apoiando essas pesquisas e os pesquisadores identificaram que houve um aumento de 200 para 250, um aumento de 50 milhões de crianças que não atingem o potencial ideal de desenvolvimento. E ao não atingir este potencial ideal de desenvolvimento, essas crianças estão apresentando uma série de déficits e de dificuldades no processo de desenvolvimento. Um dos pontos destacados pela Unicef é que essas crianças não recebem estímulos adequados, além de problemas com pobreza, desigualdade social, saneamento, alimentação, educação. Além disso, um dos pontos destacados pela Unicef é a falta de estímulo. E aí, o que nós entendemos com isso? Se falta estímulo, falta movimento, falta atividade física, que é um elemento extremamente estimulante no processo do desenvolvimento infantil. Sem movimento, não é possível atingir o potencial ideal de desenvolvimento da criança. Um outro dado é que a Organização Mundial da Saúde identificou que hoje 38 milhões de crianças até 5 anos, até 5 anos, têm excesso de peso. Se nada for feito, se nada mudar na sociedade, em 2025 serão 75 milhões. E eu penso que com essa pandemia, eu penso que esse número já aumentou e muito. Um outro dado de pesquisa é que na faixa etária, né, a probabilidade de uma criança com excesso de peso tornar-se obesa ao final da infância ou na adolescência é 4 vezes maior em relação a uma criança com peso normal. Então, quando uma criança tem excesso de peso, a chance dela vir a se tornar um jovem obeso, um adulto obeso, é 4 vezes maior do que uma criança que se mantém no peso normal, isto é, que faz atividade física, que se alimenta corretamente, que existem adultos irresponsáveis que estão em volta dela e se preocupam com essas informações. E por isso é muito importante que os hábitos de saúde sejam modificados, não só da criança, mas do adulto, porque é o adulto que convive com a criança, né? Vocês depois vão ouvir a professora Gesimária falando sobre a questão do emagrecimento, e vocês vão perceber que se vocês não mudarem o hábito de vocês, é muito difícil também mudar o hábito das crianças. Uma revisão, um estudo de revisão que foi publicado por mim, juntamente com a professora Ruth, no ano passado, publicamos esse artigo. Nós estudamos aí mais de 41 estudos internacionais sobre atividade física para crianças, e nós percebemos que a maior parte desses estudos apresenta que as crianças não conseguem atingir as recomendações diárias de atividade física em suas vidas. E que o comportamento sedentário na vida das crianças só cresce. Um outro dado importante é que quase metade dos brasileiros são sedentários. E olha que interessante, 45% desses pararam de praticar atividade física entre 16 e 24 anos, justamente no período, né, que está aí no final da nossa vida escolar e início da vida adulta. Nós também sabemos que pais que fazem atividade física também incentivam seus filhos a fazer. Crianças que realizam atividades físicas ativas estimulam diferentes áreas do sistema nervoso central. E que as brincadeiras passivas em situações de comportamento sedentário, elas são muito ruins para o desenvolvimento da criança. Por isso que é importante que a criança faça diariamente atividades físicas, atividades essas ativas. Nós não estamos falando aqui de deixar a criança sentada, brincando com o celular, ou montando um quebra-cabeça, montando um joguinho. Não é isso, não. Nós estamos falando de movimento, da criança correndo, saltando, pulando, arremessando,
se equilibrando, se envolvendo com atividades que têm movimentação corporal. Bom, então, esse é o destaque que eu quero dar para vocês na atividade física, né? É o movimento, a criança precisa se movimentar ativamente. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma recomendação internacional do tempo e da prática e da frequência da atividade física para as crianças, né? E hoje nós sabemos que as crianças, até 5 anos, por exemplo, elas devem fazer atividades físicas diárias entre 2 a 3 horas por dia. E não podemos manter atividades sedentárias por mais de 60 minutos durante o dia. Então, se você vê o seu filho, sua filha, ou se você, futuro professor, futuro profissional de educação física, você que observa que qualquer criança da sua família fica 2, 3, 4, 5 horas na frente da televisão, na frente do celular, isso é um prejuízo enorme para o desenvolvimento infantil. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês uma prova científica de como existe uma diferença gritante entre fazer atividade física, proporcionar atividades ativas, diárias na vida da criança, em relação a atividades passivas. No ano passado, em 2019, eu participei de um congresso em Israel. E nesse congresso, eu participei de uma palestra muito interessante, vocês podem observar aí nesse slide, que mostrou que crianças que se movimentam ativamente todos os dias, aí eu coloquei uma seta em vermelho, na figura de cima, onde o sistema nervoso central, o cérebro, ele está bem pintado. Isso significa o estímulo que o movimento oferece para o sistema nervoso central da criança. Então, essa coisa de achar que a criança na escola, ela vai aprender melhor se ela ficar quietinha, se ela ficar esperando, se ela ficar aguardando, isso não é bem a verdade, né? Então, nós temos aí uma preocupação em estimular o movimento e, ao mesmo tempo, desenvolver o pensamento, a criatividade, a inteligência nas crianças. Agora vamos observar os pontos aí problemáticos nesse processo de atividade física na infância. Nós estamos num mundo repleto de problemas sociais que afastam as crianças da atividade física. Próximo. Mesmo diante de problemas sociais, nós não vamos deixar de ver as crianças se movimentando. Você vê aí nesse slide, por exemplo, tem criança brincando no meio de uma guerra, destruição total, a criança está brincando. Nós não podemos exagerar no consumo em detrimento da criatividade. Hoje em dia as crianças são mais consumistas do que criativas. Isso também é um problema social. Causado principalmente, isso tudo está sendo causado principalmente pelo sedentarismo. O sedentarismo é um problema seríssimo para a vida das crianças, para a vida da sociedade. O tempo de tela é um outro vilão, né? Um outro vilão que eu mencionei aqui para vocês. Então, as crianças não podem ficar mais do que 60 minutos por dia consecutivos, né, em atividades passivas, o que nós chamamos de comportamento sedentário. E o tempo de tela é o maior vilão de todos. E isso também tem trazido doenças psicossomáticas, como eu falei para vocês. Então, olha aí, que triste a gente observarmos que hoje as nossas crianças estão estressadas, depressivas, crianças, inclusive, pensando em suicídio. Falta de atenção, falta de concentração, dificuldade para dormir. Então, prestem atenção, né? Uma das principais ações contra isso tudo é o movimento, a atividade física, que é exatamente o
E aí eu estou fechando a minha parte aqui. O que nós temos que fazer? As crianças estão pedindo socorro. Elas estão pedindo socorro. Então, a nossa proposta, né, quando nós estudamos o desenvolvimento infantil e infância, é propor que a casa e a escola sejam ambientes ativos. É isso que a Unicef quer, é isso que a ONU quer, é isso que a Organização Mundial da Saúde quer. Que a escola e a casa sejam ambientes ativos. Só que nós estamos vivendo, né, em uma pandemia do sedentarismo. Então, a luta para combater isso é muito grande. Por isso que nós precisamos de mais informação, de mais conhecimento, precisamos de mais tempo e espaço para praticar os exercícios, para poder brincar com as crianças. Os pais e responsáveis precisam organizar melhor a vida das crianças para que elas possam se movimentar. Temos que incentivar a ludicidade, a brincadeira, a criatividade e a participação, o engajamento, o envolvimento das crianças em atividades físicas diárias. Presta atenção nisso, eu não estou falando que a criança tem que brincar de vez em quando. É diariamente que a criança vai fazer isso. Essas são algumas referências que eu utilizei na apresentação. E eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e deixar o meu contato aí para vocês, né? Aqui na UFT, o meu e-mail é o vaccoelho@uft.edu.br. E se você quiser também, você pode me seguir no Instagram aí, que é o @VitorSerignoni. E obrigado à Pró-Reitoria de Extensão pela oportunidade, tá? E vamos passar agora a palavra à professora Gesimária. Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Agora nós vamos aprender sobre emagrecimento, sobre os melhores métodos para o emagrecimento. Só um minutinho. Sobre os melhores métodos para o emagrecimento, deixa eu abrir aqui a minha apresentação agora, ver se está tudo ok. Tudo certo. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Esse aqui é o meu contato, eu sou a professora Gesimária Lima, já trabalho com emagrecimento há 10 anos, né? Sou formada há 10 anos e desde o meu primeiro período de faculdade, desde o meu primeiro ano formada, eu já trabalhava com emagrecimento. E durante todos esses anos, nós já ouvimos falar sobre muitos protocolos de emagrecimento, sobre muitas formas de emagrecer, só que a obesidade continua aumentando, as pessoas continuam engordando e não conseguem encontrar métodos de emagrecimento que sejam eficientes. Nós vemos que muita gente fazem uso de chás, termogênicos, alguns procedimentos estéticos, cirurgias, e mesmo assim continuam engordando. E hoje nós vamos ver o panorama desse sobrepeso e da obesidade no Brasil e entender um pouquinho por que as pessoas engordam e não conseguem emagrecer. E aqui nós temos um dado do Ministério da Saúde, que o excesso de peso cresceu 26,3% em 10 anos. É muita coisa, são milhares de pessoas acima do peso. Então, acima do peso, nós temos aí pessoas com IMC, que é o índice de massa corporal, de 25 ou maior que 25, igual ou maior que 25. Né? E esses dados, eles passaram de 42% pessoas com sobrepeso em 2006 para 53,8% de pessoas com sobrepeso em 2016. Ou seja, em 10 anos foram 26,3%. E a obesidade, que são pessoas que têm o IMC aí de 30 ou maior que 30, a obesidade cresceu 60% em 10 anos. Ou seja, a obesidade é considerada uma doença. Então, nós temos 60% a mais de pessoas doentes em período de 10 anos. De 11,8% em 2006, foi para 18,9% em 2016. Então, nós temos aí 61%, quanto ao sedentarismo, 71% da população brasileira com 15 anos ou mais
não pratica qualquer esporte ou atividade física. Essa é uma pesquisa feita pelo IBGE. E quando nós vamos analisar a forma como essa pesquisa foi feita, esse dado ele é subestimado. Por quê? Foi uma pesquisa feita através do telefone. Ah, o áudio está baixo? Só um minutinho, pessoal. Vou tentar trocar de microfone. Peraí, vou fazer o seguinte. Vou entrar pelo celular. Vou ficar no celular e vou... Faz um teste. Deixa eu só... Vou tentar entrar aqui pelo celular e vou deixar o fone do meu celular, talvez seja melhor. Para vocês ouvirem. Então, vou entrar aqui pelo celular. E agora tá dando para ouvir certinho por aqui? Tá dando. Melhorou, né? Ó, fala por aqui. Vou passar. Peraí, pessoal, só um minuto. Desculpem, né? Oi? Peraí, vou fazer. Vou deixar assim, mas eu tô ouvindo meu áudio. Pronto. Pronto. Então, pessoal, tá dando para ver direitinho agora? Eu vou abrir aqui minha câmera. Vou continuar apresentando aqui na tela. Agora deu certo. Pois ainda é. Peraí, só um minutinho. Tá aqui. Já sei o que eu vou fazer. Agora vai dar certo. Por que você não usa o microfone direto do notebook? Pois é, o notebook é baixo. Agora vai dar certo. Só um minuto, pessoal. Fiquem calmos. Vai dar tudo certo. Vai ficar melhor do que antes. E agora, pessoal, deu certo? Tá dando para ouvir direitinho? Mais alto? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, né? Não é? Então vamos aqui às nossas apresentações. Você tá virando uma eletrônica. Tentando, agora eu tô ouvindo minha voz. Pronto. Tá no tá aqui. Vamos para a apresentação. Liga o microfone. Tá desligado aqui. Então é isso, vamos lá.
Então, pessoal, 61% da população brasileira com 15 anos ou mais não pratica qualquer atividade, qualquer esporte ou atividade física. Essa é uma pesquisa feita pelo IBGE, foi uma pesquisa feita em 2015. E é uma pesquisa que foi feita de forma subestimada. Por quê? Ela foi feita através de ligação. Então, eles ligaram perguntando se as pessoas praticavam ou não qualquer atividade física, né, ou algum esporte. E se a pessoa jogasse futebol, por exemplo, ela era considerada uma pessoa ativa, fisicamente ativa e não sedentária. Só que nós sabemos que uma pessoa que joga futebol final de semana ou 3 vezes na semana não é considerada uma pessoa fisicamente ativa, porque esse tipo de esporte, quando feito de forma aleatória, né, ou caminhada, não gera alterações fisiológicas que transformem a pessoa realmente em uma pessoa ativa. Porque uma pessoa realmente ativa, ela gera alterações fisiológicas no corpo. Quando nós vamos analisar também o consumo calórico das pessoas para entender por que as pessoas engordaram ao longo dos anos, nós pegamos esses dados aqui e vocês podem ver na imagem, essa imagenzinha lilás, né, é a quantidade de gordura que as pessoas consumiam anteriormente, no ano de 2013, e esse outro dado aqui é a quantidade que as pessoas consumiam no ano de 2016, né? Então, aqui nós vamos perceber que há uma diferença de 1.000 calorias a mais no total, quando nós vamos somar a quantidade de proteínas que as pessoas consumiam, a quantidade de gorduras que as pessoas consumiam e a quantidade de carboidratos. Nós vemos aqui que o consumo de carboidrato subiu 11,9%, o consumo de gordura subiu assustadoramente 209%. Olha a quantidade de calorias que as pessoas comiam anteriormente e agora elas consomem 209% a mais. E aí nós entramos na questão, você acha que realmente é o carboidrato que vai te engordar? Nós vemos muitas pessoas no processo de emagrecimento cortando completamente o carboidrato, parando de comer pão, parando de comer arroz, macarrão, fazendo uma dieta altamente restritiva, com medo de engordar, né? E as pessoas começaram a consumir mais gorduras. E aí entra aquelas questões das dietas, né? Dieta cetogênica, aquele monte de dieta restritivas demais, onde as pessoas cortam os carboidratos e aumentam o consumo de gorduras. E as pessoas falam assim, eu cortei o carboidrato, mas eu tô comendo aqui, sei lá, bacon e tal, porque faz parte da minha dieta. E aí nós vamos ver que esse consumo de gordura aumentou absurdamente. E as pessoas não conseguem emagrecer. E talvez até emagreçam nos primeiros meses, nos primeiros 2 meses. Só que logo depois chega no efeito platô, né? De se esperar. Então, juntando todas essas calorias, nós percebemos que houve um aumento de 1.000 calorias a mais, houve um aumento de 1.000 calorias diariamente. Então, as pessoas que antigamente consumiam, em média, 2.200 calorias por dia, hoje consomem, em média, 3.200 quilocalorias. São pessoas aí que comem muito fast food, muitas pizzas, muitos hambúrgueres, pessoas que trocaram muito carboidrato por gorduras, né? E hoje nós temos esse aumento muito grande nos consumos. E as consequências disso tudo, desse aumento do sedentarismo, né, da obesidade e do consumo calórico, nós percebemos, as consequências é que, segundo o Ministério da Saúde, daqui a 10 anos, nós teremos um aumento de doenças crônicas, né, e doenças metabólicas, e nós teremos um aumento de 61,8% de pessoas com diabetes e 14,2% de pessoas com pressão arterial. Nós precisamos entender isso e nós precisamos identificar e conhecer isso, porque essas são as maiores causas de infarto agudo do miocárdio e também do AVC. Né? Nós não podemos deixar isso passar despercebido. E o que é que leva ao AVC, né? Que é a doença que mais mata no mundo? Mata, em primeiro lugar, no mundo, a doença que mais mata é o AVC. Nós percebemos aqui no Brasil mesmo, são em média 1.100 mortes por dia. Então é um número assustador. São dados que não são muito conhecidos pela população, mas que acontecem diariamente.
Nós vemos, por exemplo, na pandemia aí do coronavírus, muita gente morreu, né? Diariamente morriam muitas pessoas, só que esse número não chega nem aos pés da quantidade de pessoas que morrem por AVC. É o que mais mata no mundo, inclusive mata mais que a guerra, né? E quais são as causas que levam ao AVC? Em primeiro lugar, hipertensão arterial, 12,8%. Tabagismo em segundo lugar, 8,7%. Diabetes em terceiro lugar. Sedentarismo em quarto lugar. E obesidade em quinto lugar. Então, esses são os fatores que mais matam as pessoas, né, que levam ao AVC, então são os maiores fatores de morte no mundo. E o exercício, ele é considerado a pílula universal, porque através do exercício nós podemos modificar todos esses fatores. De que forma que o exercício vai modificar o primeiro fator, hipertensão arterial? Trazendo repercussões fisiológicas que irão trazer o controle da pressão arterial. De que modo que o exercício vai fazer as pessoas reduzirem as mortes por tabagismo? Contribuindo para o segundo fator, que é pela liberação de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, trazendo menos ansiedade, fazendo com que as pessoas fumem menos, ou até mesmo extinguindo esse hábito de fumar. E de que forma ele vai contribuir para o terceiro fator, que é diabetes? Ele vai contribuir controlando a glicemia. E o quarto fator, né, o quinto fator, que é o quarto fator que vai controlar o quinto fator, que é o sobrepeso e a obesidade, que as pessoas que saem do sedentarismo, elas vão conseguir controlar o quinto fator que mais mata no mundo, que é a obesidade. E aí nós entramos em algumas abordagens do emagrecimento. Hoje em dia, eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar isso, que para emagrecer basta cortar calorias, treinar muito, para que você consiga queimar mais calorias durante o exercício. Só que será que se essa abordagem de quanto mais músculo, mais você vai gastar, mais você vai queimar calorias, é verdade? E hoje nós vamos ter aqui, os estudos científicos, eles mostram que para cada 1 quilo de músculo esquelético, né, para que nós possamos, quem tem 1 quilo de músculo esquelético consegue gastar aproximadamente aí 13 quilocalorias. Então, quanto mais você ganha músculo, né, você consegue gastar um pouco mais de quilocalorias. Mas haja músculo para você conseguir queimar as calorias, porque é muito pouco esse gasto. Qual é o impacto disso na vida de alguém? Por mais que essa pessoa gaste, sei lá, 50 calorias por dia, 70 calorias por dia, como que ela vai conseguir emagrecer? Sendo que para eu queimar 1 quilo de gordura, eu preciso de no mínimo 7.000 calorias. Né? Então, nós vemos que esse tipo de abordagem, que quanto mais músculo, mais o gasto, ele não é um método eficiente. O segundo método que nós ouvimos falar muito é o EPOC, que é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram nas redes sociais falar daquela questão assim, faça treino intenso, HIIT musculação, que você vai passar 48 horas queimando gordura corporal, que você vai passar 12 horas queimando gordura corporal. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é você fazer qualquer exercício que você vai conseguir gastar, né, queimar a gordura corporal. Né? Não é necessariamente fazer HIIT musculação em alta intensidade, de qualquer forma, na verdade, que você vai conseguir gastar isso. Quando nós gastamos energia, nós liberamos ATP, nós gastamos ATP. E quando esse ATP é quebrado, 70% dessa quebra é energia e calor. É calor e energia. 70% calor, 30% energia, aproximadamente, né? Então, suponhamos que uma pessoa que é fisiculturista, sabe aqueles homens ou mulheres que são muito musculosos, suponhamos que essas pessoas tenham muita massa magra e liberem muito ATP. Se isso fosse realmente, fizesse sentido, essas pessoas, sei lá, talvez até pegariam fogo do tanto de calor que eles liberariam, porque quanto mais músculo eu tenho, mais ATP eu vou liberar, né, se for seguir essa lógica. Então, essa é outra abordagem que não funciona muito. Eu trouxe só essas duas, mas existem outras, como, por exemplo, o método matemático, que é, por exemplo, se eu consumir hoje 2.000 calorias de alimento, então eu vou fazer uma dança, queimar 1.200 calorias em uma dança, porque eu saio de lá bem suada, e com certeza eu vou conseguir queimar aí, nesse treino, 1.200 calorias, sobraram 800, vou conseguir emagrecer. Mas quantas pessoas vocês já viram que conseguiram emagrecer passando horas e horas na academia, passando horas e horas na dança,
horas e horas na esteira. Se fosse por isso, muita gente já teria emagrecido. Aquele pessoal que faz caminhada, que corre 10 quilômetros já teria emagrecido, porque a abordagem não é tão simples. Levando em consideração aqui esse EPOC, que é o segundo método, eu trouxe esse estudo para vocês, que é um estudo padrão ouro, né, de 2015, onde ele vai comparar os efeitos dos treinos isocalóricos. Ele comparou aqui treinos contínuos de moderada intensidade, intervalado de alta intensidade e de musculação no EPOC. E aí eles observaram qual era o gasto de consumo energético durante 12 horas e 21 horas após o exercício. Aqui é a maneira como o treino foi feito. Foi um treino de musculação, 60% de 1 RM. Aqueles foram os exercícios que eles utilizaram, então foi um gasto médio aí de 217 calorias. E o treino de contínua e moderada intensidade foi aproximadamente 40% do VO2 pico na bicicleta, então eles pedalaram aí 45 minutos em intensidade moderada. E o treino intervalado de alta intensidade, que foi 30 segundos a 90% do VO2 pico por 2 minutos e recuperação na bicicleta por 45 minutos. Aproximadamente. Então, foi um gasto de 219 calorias, né? O gasto da musculação foi mais ou menos o gasto aí do treino contínuo e mais ou menos a média aí do gasto do treino de alta intensidade. Os resultados mostraram que houve um aumento do VO2 máximo, essa primeira linha aqui, que está grafada de vermelho, né? Houve um aumento muito pequeno demais, assim, irrelevante. No treino de intensidade moderada, não houve diferença nenhuma, e no treino de HIIT, as calorias que foram queimadas aqui, né, elas foram calorias, assim, bem relevantes. Após 12 horas, houve uma queima de 12 quilocalorias, ou seja, o EPOC não funciona. Não existe nenhum artigo científico, nenhuma pesquisa científica que comprove que o EPOC emagrece. Então, eu não sei de onde as pessoas tiraram esse conceito de que o que emagrece é o EPOC, né? E aí nós vamos entrar no conceito aqui do tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é um órgão e é um órgão metabolicamente ativo. Não é apenas uma gordura que fica morta ao redor do nosso corpo. A gordura corporal em excesso, principalmente a gordura abdominal, é um órgão ativo que possui citocinas que modificam diversos componentes do nosso corpo. Principalmente a gordura abdominal, que é a gordura que geralmente está mais em excesso no nosso corpo. Essa gordura corporal possui citocinas que vão ativar o sistema nervoso central, modificar a área do hipotálamo, que é o que vai controlar o apetite, né, dar mais apetite, dar mais saciedade. As artérias e arteríolas, vai modificar capilares, sistema imunológico, onde vai liberar macrófagos inflamatórios, resistência vascular periférica, aumentando o risco da pessoa ser hipertensa. Então, por que a gente ouve muito que é perigoso ter gordura abdominal? Em resumo, é porque essa gordura abdominal, ela libera citocinas em excesso, ela libera citocinas inflamatórias, adipocitocinas inflamatórias. Isso o que é isso? São lixos. Lixos que são liberados no nosso corpo e desregulam completamente o nosso organismo, a função do nosso organismo. Desregula o sistema nervoso central, vai fazer com que você fique com mais fome, dificuldade, né, em se alimentar de forma correta e equilibrada. Então, é por isso que a gente precisa entender que a obesidade não é simplesmente um estilo de vida, não é simplesmente uma forma física. A obesidade é uma doença e é uma das doenças que mais matam no mundo. Eu preciso que vocês, se pelo menos uma pessoa sair daqui com esse conceito, com esse entendimento, que a obesidade é uma doença perigosa, já vou sair daqui mais satisfeita. Então, como é que é possível emagrecer através do exercício? Já que todos aqueles métodos não dão certo, né? Então, o que a gente pode fazer? Só há duas formas da gente emagrecer, né, através do exercício, que é gerando as alterações fisiológicas, que aumentem a lipólise, que é a quebra de gordura, e a oxidação de gordura, que é a queima de gordura. Então, a oxidação de gordura acontece dentro das mitocôndrias, é controlada pelo ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Eu coloquei aqui os nomezinhos para vocês acompanharem junto comigo. Então, a partir disso, vai acontecer a biogênese mitocondrial. Isso aqui é o processo de emagrecimento. O aumento da atividade enzimática do ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Então, a partir daí, algumas adaptações são mediadas pela proteína PGC1A,
E um dos importantes ativadores dessa proteína é a MPK, que é a proteína quinase ativada. É uma proteína que funciona como sensor de energia, que tem a sua atividade aumentada quando há a quebra do ATP, que nós vimos anteriormente, quanto mais músculo, mais ATP é liberado, pois há uma degradação do ATP. Então, essa proteína, ela é composta de 3 subunidades: beta, que responde à depressão de glicogênio, e alfa, que responde ao aumento do cálcio sarcoplasmático. E a subunidade da gama. Minha língua é um pouco enrolada para falar aqui sobre isso. Então, esse é o processo de emagrecimento, né? Onde vai aumentar, a partir disso, vai aumentar a lipólise e vai promover o aumento da atividade da lipase, que é um hormônio sensível, né? Que é o principal enzima envolvido é a lipólise. Também, a partir disso, vai aumentar a oxidação de gordura. Portanto, essa proteína que nós vimos anteriormente, ela aumenta a metabolização de gorduras através do aumento da lipólise e oxidação, que é a queima, né? Então, nós vemos aí que o treinamento aeróbico, ele tem uma maior degradação do glicogênio muscular e maior liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Já o treinamento resistido, que é o treinamento de força, nós temos depressão de glicogênio em alta intensidade. Então, de que forma que nós vamos emagrecer? Qual treino que vai me emagrecer? Essencialmente, o treinamento de força e o treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT. Mas nós vimos que não basta fazer isso de qualquer jeito. Não basta você chegar na academia, puxar peso, puxar ferro, passar 1 hora e meia na academia, porque isso não vai gerar alterações fisiológicas. Não basta fazer caminhada, porque isso também não vai gerar alterações fisiológicas no seu corpo. Então, nós vemos aqui que a forma correta de prescrever um exercício para esse grupo, para as pessoas que precisam emagrecer, antes de prescrever, eu preciso conhecer alguns fatores. Então, para isso é necessário fazer uma análise diagnóstica dos fatores clínicos e funcionais do cliente, da pessoa que quer emagrecer, e eu posso fazer isso através de alguns testes, anamnese, né? Parquet, posso fazer também através do teste de VO2 máximo, que é um dos testes mais importantes. E quando eu vou analisar o VO2 máximo, eu não sei quanto é que está meu tempo aqui, mas estou acabando. Quando eu vou analisar o VO2 máximo, eu preciso não apenas fazer o teste, eu preciso interpretar aquele resultado do teste. Então, o que eu vou interpretar? Através do VO2 máximo, é possível ver se o aluno vai conseguir emagrecer nos primeiros meses. Se ele tiver com o VO2 máximo baixo, possivelmente ele não vai emagrecer nos primeiros meses, ou pode ser que haja um reganho de peso. Então, o aluno já precisa entrar consciente disso. Então, se no primeiro mês não é possível muito emagrecer, a gente entra aí com a estratégia da dieta, enquanto nós vamos gerando essas alterações no corpo. E se a pessoa tomou remédios para emagrecer, eu preciso saber disso, por quê? Se a pessoa tomou remédio para emagrecer, provavelmente ela conseguiu emagrecer aí nos primeiros meses, 6 meses e perdeu 20 quilos. Só que após isso ela chegou no efeito platô. E aí ela vai chegar lá no exercício, no professor para fazer exercício, com metabolismo detonado. Com metabolismo lá embaixo, mitocôndrias baixas, capilares baixos, a função enzimática irregular. Então, eu preciso entender quanto tempo essa pessoa tomou remédio, porque provavelmente o mesmo tempo que ela tomou remédio e conseguiu emagrecer, pode ser que ela não consiga mais emagrecer até gerar essas alterações fisiológicas. Dietas restritivas demais também detonam o metabolismo se forem utilizadas por muito tempo. E também entender quais medicamentos o aluno faz uso, né? Se é hipertenso, diabético ou alguma outra comorbidade. E como que eu vou prescrever? Quando a gente vai fazer um treino de musculação, é necessário entender o volume de treino, quantos dias na semana o aluno vai treinar, quantas séries, quantas repetições ele deve fazer. Quanto maior esse volume, geralmente menor a intensidade que o aluno coloca. Então, não é muito conveniente colocar um treino muito volumoso. A quantidade de séries e repetições, o método que vai ser utilizado, a cadência, que é a velocidade da repetição, o descanso que o aluno vai ter, o tipo de treino que o aluno vai ter. E aí surge a dúvida que muita gente tem. Como que eu vou fazer o treino? Eu posso fazer um treino concorrente ou eu devo escolher um tipo de treino? E o que é treino concorrente? Por exemplo, fazer musculação junto com um treino de HIIT, fazer musculação junto com cardio. A ciência já comprovou também que musculação e HIIT é uma ótima ferramenta para gerar essas alterações fisiológicas e gerar o emagrecimento. Então, pessoal, uma pessoa que
que quer emagrecer, ela não pode apenas treinar de qualquer jeito, né? Treinar com volume de treino alto. Não há necessidade de treinar todos os dias. Se você não tem tempo, 2 vezes na semana, até 1 vez na semana já é possível conseguir emagrecer. Só que uma pessoa geralmente não consegue emagrecer por quê? O número de mitocôndrias está baixo, o número de capilares está baixo, a atividade enzimática está baixa. Então, essa pessoa não vai conseguir emagrecer, porque a célula de gordura é queimada justamente dentro das mitocôndrias. Então, eu preciso aumentar o número de mitocôndrias para aumentar também a queima de gordura corporal. Então, foi bem rápido, porque é muita coisa mesmo sobre o assunto, mas eu trouxe de forma bem superficial para vocês entenderem os pontos principais sobre a obesidade, sobre os tipos de treino que devem ser feitos, e eu quero abrir para que vocês façam perguntas. Essas são algumas referências que eu coloquei aqui. Quero agradecer a todo mundo, né, pela oportunidade. Aqui é o meu contato. Me sigam lá no Instagram, que todos os dias eu dou dicas. O Instagram, @JesimáriaLima. E aí vocês podem acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho. Vou tirar aqui a apresentação. Muito bom. Nós já temos aqui algumas dúvidas que estão sendo... Já temos aqui algumas dúvidas que estão sendo descritas aqui no chat. Mais uma vez agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, à organização do seminário, né, à UFT e a professora Gesimária por aceitar o convite, participar conosco aí dessa atividade. Nós estamos bastante contentes. São 135 pessoas no total na sala. E tem algumas perguntas já, vocês podem ir formulando as perguntas. Eu vou voltar um pouco aqui. Mas acho que é a Regiane. Tá dando eco, professor. Sai daqui, então. Melhorou, gente? Melhorou? Sim. Melhorou, pessoal? Beleza. Ótimo. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas que já estão sendo feitas aqui no chat. Volto a agradecer a presença de todos vocês. Vamos aqui. Nós temos aqui algumas perguntas aqui para a professora Gesimária. Vamos voltar, só um minuto, por favor. O Francisco eu não sei bem se é uma pergunta ou se é um comentário, mas acho que você pode falar. Ele está dizendo assim: emagrecer é um dilema tanto quanto engordar, pois depende muito do metabolismo de cada um. Eu acho que tem uma dúvida aí com relação ao metabolismo, né? Já vamos deixar a outra pergunta aqui para a Gesimária responder. A Regiane perguntou aí como é que funciona isso. Não, ela perguntou o que você acha do jejum. Então, uma sobre metabolismo e outra sobre jejum. Tá dando para ouvir direitinho? Tô pelo celular aqui. Então, pessoal, com relação ao metabolismo, nós precisamos entender que esse metabolismo vai ficar lento justamente por causa dos hábitos. Então, não é simplesmente porque seu metabolismo ficou baixo, porque você completou seus 25 anos e 30 anos e o metabolismo imediatamente já reduziu. Ele reduziu justamente por causa da atividade do seu corpo, da alimentação que você tem, né, e da sua prática de atividade física, que provavelmente não é suficiente. É igual eu falei para vocês, não basta jogar bola,
Não basta fazer caminhada e não basta fazer qualquer exercício. O que você precisa fazer é um exercício que gere essas alterações fisiológicas no corpo. Então, quais? Aumentar mitocôndrias, aumentar capilares, né? E para que haja uma quebra de gordura, para que haja um aumento do metabolismo, uma melhor atividade do sistema nervoso central. E com relação à alimentação, por que as pessoas engordam? Eu mostrei ali para vocês um dado onde mostrou que as pessoas aumentaram aí, ao longo dos anos, em média, 1.000 calorias diariamente. Então, as pessoas acham que comem bem, né, porque cortam alguns alimentos e colocam outros em excesso, principalmente com relação à gordura corporal. Vou até... Qual é a pergunta mesmo? Como é? Então, com relação ao jejum, é um dos métodos de emagrecimento, né? Que alguns nutricionistas usam, é mais um método, assim, de choque, né? Com relação à alimentação, essa é mais uma estratégia que o nutricionista vai poder receitar melhor. Se o jejum for feito por um período muito longo, pode ser que haja uma redução muito grande do seu metabolismo, né? Então, o ideal é que você use isso como estratégia mesmo, quando o seu nutricionista passar, como estratégia mais rápida, uma estratégia de choque. Então, o ideal é sempre que você consiga reeducar, fazer uma reeducação alimentar, para que você consiga todos os nutrientes necessários do seu corpo, sem passar fome e evitar posteriormente uma compulsão alimentar. Porque é isso que gera o emagrecimento, é a constância, né? É você conseguir manter a constância na alimentação. E não se preocupe, se você tomar café da manhã, jantar, almoçar, lanchar durante o dia, você não vai engordar por isso. Você vai engordar se você comer em excesso em cada uma dessas refeições. Oi, boa noite. Boa noite. Boa Só uma dúvida aqui, professora, que você falou lá na apresentação lá sobre a questão dos exercícios, né, para melhorar na questão da obesidade, né? Tipo, perder calorias, né? Mas no caso, tipo, questão da musculação, né, que você citou lá, mas no caso, tipo, tem pessoas que não podem fazer musculação, tipo, algumas musculação, né, pelo devido, tipo, vamos supor que a pessoa tem algum problema, um problema de coluna, por exemplo, não pode estar pegando um certo tipo de peso e tal. Aí, quais os outros meios que você indica da pessoa tá perdendo calorias? E, tipo, também o colega tinha citado aí a questão do metabolismo, né? Você falou que se a pessoa, dependendo da pessoa, se ela parar de fazer atividade física, ou se ela já não praticar, isso vai deixar o metabolismo meio lento, mas isso já não faz parte da herança dela genética, não? Já não faz parte da... da herança genética, tipo da... É isso aí, só isso eu tenho que perguntar. Entendi. Então, só um parêntese antes de começar a resposta. Com relação à musculação, quem tem problema de coluna, mesmo que tenha hernia de disco, alguma coisa do tipo, deve fazer musculação. Musculação é um remédio para qualquer tipo de comorbidade, né? Inclusive câncer, problema na coluna, só que deve ser prescrito e feito de maneira correta. Com relação ao emagrecimento, eu falei anteriormente do exercício de força. O exercício de força, junto com o exercício HIIT, ele ajuda muito na queima de gordura corporal. E aí, um dos exemplos que eu citei do exercício foi o exercício de musculação, que é um tipo de exercício de força. Mas exercício de força, você pode fazer treinamento em casa, com peso do corpo, com materiais alternativos. Inclusive, eu tenho muitos alunos que treinam em casa, só com peso do corpo. Ou então, sei lá, com garrafa PET, com balde, cabo de vassoura. O que é importante é a gente saber periodizar esse treino corretamente. Então, é possível, sim, você treinar com peso do corpo em casa, poucos minutos por dia e conseguir emagrecer. Com relação ao metabolismo, não é uma herança genética. O metabolismo é uma coisa que você, ao longo do tempo, se você não tiver uma atividade física adequada, se você não tiver uma alimentação adequada, sono de qualidade, você não vai conseguir emagrecer e seu metabolismo vai reduzir. Óbvio que, ao longo dos anos, quando você vai ficando mais velho,
nós vamos perdendo algumas funções do nosso corpo. Mas é possível adequar para que você viva bem, né? Mesmo sendo uma pessoa idosa, você viva bem a partir do momento que você consegue treinar e se alimentar bem também. Pessoal, então nós continuando aqui, ó, no chat, nós queremos agradecer, porque a participação está sendo bem bacana, inclusive as pessoas que estão tendo problemas de internet estão até comentando aqui no chat, né? Então a gente vê a seriedade e o compromisso de vocês, né? Conosco também, né? Então isso daí nos alegra muito. Aqui tem um comentário da Carlila, que está falando aqui, ó, conciliar uma boa alimentação rica em vitaminas acompanhada de exercícios. Sim, né? A professora Gesimária tem falado muito sobre isso. Realmente isso é muito importante. Vamos à próxima pergunta aqui. Estou tentando seguir a ordem aqui. A Patrícia Batista está perguntando quais os exercícios físicos certos e os nomes. Eu acho que deve ser para a Gesimária. Ô, gente, desculpa. Então, vou explicar tudo de novo. Desculpa. Gente, hoje eu tô demais. Então, existem inúmeros exercícios. Os melhores exercícios são sempre os exercícios multiarticulares, que são exercícios onde nós utilizamos mais de uma articulação. Por exemplo, agachamento, mais de uma articulação e vários grupos musculares. Agachamento, eu uso a articulação do joelho e do quadril. E aí eu tem a participação dos músculos do glúteo, do quadríceps, dos isquiotibiais, que são os posteriores da coxa, da panturrilha. Então, esse tipo de exercício é um exercício que eu vou conseguir trabalhar todos os músculos dos membros inferiores e mais os músculos do core, os músculos da região central ali do corpo, né? Das costas também. Remadas, puxadas e todas as suas variações. Porque, por exemplo, no supino, nós temos muitas variações do supino, declinado, supino reto, supino inclinado, né? A flexão de braços é um tipo de supino com peso do corpo. Posso fazer agachamento através da passada, leg press, recuo, agachamento isométrico. Então, os exercícios multiarticulares são sempre os melhores. É isso. E agora tem mais algum? Vamos lá. Vamos lá, continuando então as perguntas. O Francisco Teófilo está perguntando: essa questão de tomar remédio para emagrecer é somente para quem estiver em situação de risco? Então. Liga o microfone. Tá ligado. Não vai. Então, pessoal, eu não gosto muito de quando as pessoas tomam remédio para emagrecer. Só se for um caso muito, muito específico mesmo, de obesidade mórbida, né, ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês,
com o passar do tempo, quando você toma remédio, você reduz o metabolismo, né? Você consegue perder peso durante um tempo, só que você chega no efeito platô, né? Chega ali acontece o que nós chamamos de termogênese adaptativa. Seu corpo não consegue mais perder. E aí, outro problema que acontece é que você diminuiu todos os níveis, diminuiu a função enzimática do seu corpo, diminuiu as mitocôndrias, diminuiu o número de capilares, e aí quando você vai praticar o exercício, você não consegue mais engordar. Quando você perde peso muito rápido, por exemplo, você perde aí, toma remédio e conseguiu perder 20 quilos em 2 meses, pode acontecer o que nós chamamos de reganho de peso ou o efeito rebote. O seu corpo, de uma forma bem simplória, eu vou explicar agora, o seu corpo vai entender isso como uma ameaça. E aí ele vai entender que você perdeu peso demais, ele vai achar que isso é algo errado que está acontecendo no seu corpo e vai colocar a sua mente para trabalhar, para você comer mais, e aí você vai engordar, vai ter o reganho de peso, né? Porque você não vai conseguir controlar, e acontece a compulsão alimentar, não é nem porque a pessoa quer, é porque o cérebro dela força ela a comer, e ela precisa comer e não consegue controlar, porque houve esse distúrbio alimentar através desse desequilíbrio, né, de tomar remédio termogênico, né, houve uma redução da atuação do sistema nervoso simpático. Muito bem, continuando aqui, ó, tem um comentário do Wellington, né, para as mulheres essenciais o agachamento para exercício, para os homens jogar bola, mas vou dizer para você, Wellington, o agachamento é um exercício para ambos, ele é fundamental para o fortalecimento aí dos membros inferiores, é um exercício multiarticular, muitas pessoas elogiando a palestra, gostando bastante. Vamos lá, descendo aqui. Pessoal elogiando bastante. Obrigado. Cleidivan Gesimária está perguntando: só a reeducação alimentar emagrece? Aí, quando nós vamos entrar nessa parte de emagrecimento, nós precisamos entender que o emagrecimento ele não é apenas a perda de peso. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos que eles não devem focar na balança, não devem ficar preocupados com o peso na balança. Por quê? Tem muita gente que corta a alimentação e nos primeiros meses vai perder peso. Só que junto com esse peso, essas pessoas provavelmente perderam também muita massa magra e isso vai ser muito prejudicial para o corpo. Então, para o emagrecimento, nos primeiros meses, qualquer pessoa, se for a primeira vez que você fizer uma dieta, qualquer pessoa vai conseguir emagrecer nos 2, 3 primeiros meses. E aí vai acontecer o que nós chamamos de efeito platô, que é quando você não tem mais ganho nenhum de peso, e aí você vai chegar ali num platô. Então, é aí onde você vai perceber que deveria ter se exercitado antes, para não chegar nesse efeito platô, para não diminuir o metabolismo, né, e não perder massa magra, e para que o seu corpo continue funcionando bem. Então, eu sempre falo que são 2 pilares: 100% alimentação, 100% emagrecimento. E eu ainda colocaria mais uma coisa, que é o sono, a qualidade do sono. Então, para emagrecer, não basta apenas alimentação, tem que ter alimentação e treino. Agora, se você quiser só perder peso e perder massa magra e acabar com o metabolismo, é só alimentação. Muito bem. Continuando, a Mirella está perguntando: professora Gesimária, o que você tem a dizer sobre jejum intermitente? Jejum intermitente Jejum intermitente é uma das estratégias que o pessoal usa para emagrecer também. Como eu falei para vocês, uma das estratégias mais de choque, né, para perder peso mais rápido. Por exemplo, quando vem aquelas pessoas que chegaram no efeito platô, que não conseguem mais emagrecer, geralmente os nutricionistas passam alguma estratégia de jejum para eles, né,
mas tem que ser uma coisa bem direcionada, de acordo com o objetivo de cada um, para que as adaptações sejam feitas de maneira correta, né? Mas é uma das estratégias. Eu prefiro a reeducação alimentar. A Carlila está fazendo um comentário, não sei se você quer falar alguma coisa, ela está dizendo: tenho uma grande dificuldade para engordar, tenho 1,67 m e peso 50 quilos. Uma das estratégias que você deve fazer é musculação, que você vai conseguir aumentar a massa magra. Hipertrofiar, que é o ganho de massa magra, não é fácil. É difícil mesmo, mas é tudo questão de constância. E também tem um superávit calórico, que é quando você vai aumentar a quantidade de calorias ingeridas por dia, né, nas quantidades corretas aí para que você consiga engordar, mas precisa da musculação para ganhar massa magra, para não ficar aquela falsa magra, que é só gordura no corpo, e também para quando engordar não ficar cheio de gordura corporal, né? A Aka está perguntando o seguinte: aumenta a mitocôndria e outros fatores através do exercício, e nos exercícios de força também tem que fazer com intensidade alta? Sim. Então, o exercício de força deve sim ser feito em alta intensidade. E o alta intensidade aqui, vale ressaltar, que não é você fazer rápido o exercício. É quando você consegue colocar no treino todas aquelas variáveis que eu citei. Cadência, que é a velocidade do exercício. É quando você consegue usar os métodos de treino adequado, a quantidade de repetições adequado, o tipo de treino que você vai utilizar. Se é um treino intencional, que é mais carga e menos repetições. Se é um treino metabólico, que é menos cargas e mais repetições, né? E aí você vai conseguir controlar essas variáveis. E também treinar até a falha muscular. Quando você consegue treinar até a falha muscular, é o final de treino bem feito. Mitocôndria, você respondeu? Com relação às mitocôndrias. Sim, as mitocôndrias é justamente através do exercício que você consegue aumentar. Muito bem, muitas pessoas aqui novamente elogiando, agradecendo, falando que foi uma das melhores palestras que assistiu no evento, né? Então nós queremos agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pelas mensagens aqui. E temos aqui, professora Gesimária, no seu Instagram, você ensina alguns tipos de exercícios adequados para o emagrecimento? Então, no meu Instagram, eu dou várias dicas sobre os tipos de exercícios, sobre como é que vocês devem fazer. Todos os dias eu dou dicas. E aí eu tenho a assessoria de treinamento online, que é onde eu monto os treinos e os alunos executam em casa. Então, eu tenho alunos aí de São Paulo, do Piauí, do Ceará, aqui do Tocantins, né? Tem alunos do Brasil todo. Aí lá no meu Instagram eu dou dicas gratuitas, mas quem quer ter um treinamento mais individualizado e mais adequado, eu faço também o treinamento online, onde você tem acesso através do aplicativo e faz o treino em casa, ou ao ar livre, ou na academia, se quiser, eu monto os treinos. Mais agradecimentos aqui, nós também agradecemos o carinho de vocês. Aí temos aqui a Carlila, como posso engordar com saúde? Então, para engordar com saúde, você precisa fazer a musculação, né, para que você gere as alterações necessárias, aumente a massa magra e reduza a gordura corporal. Com o treino de força, que é o treino de musculação ou treino em casa, você vai conseguir aumentar a massa magra e engordar. E aí nós vemos, por exemplo, tem pessoas que pesam 60 quilos, que você vê e ela é aparentemente gorda, pessoas da mesma altura, por exemplo, e tem pessoas que pesam 60 quilos, que treinam, fazem musculação, e você vê que esteticamente é uma pessoa com pouca gordura corporal, mais saudável.
porque através do exercício você consegue engordar de forma mais saudável, né? E também controlando a alimentação. Eu sempre falo que é muito importante ter a participação do nutricionista, do professor de educação física e também do psicólogo nesse processo de emagrecimento e de hipertrofia, né? Para que você não fique ansioso e entenda que é um processo. Tem mais alguma? Estamos chegando aqui na nossa reta final. Temos aqui mais uma pergunta aqui do Edivani. Eu não entendi muito bem, Edivani. Nesse caso de obesidade mórbida, qual remédio você indicaria? Você fala no caso específico de obesidade mórbida? Então, pessoal, essa questão de medicamento eu não posso prescrever. Só quem consegue prescrever é o médico. Vamos lá. Para quem faz, Rafael Brito, para quem faz musculação, o que é mais importante, o peso da carga ou o número da repetição? Essa é uma pergunta assim, bem subjetiva, porque existe aquele mito que para a pessoa ganhar massa magra precisa ter muita carga e fazer de 8 a 12 repetições. Para a pessoa emagrecer precisa ter pouca carga e fazer muitas repetições. Só que o importante não é a carga que eu uso e nem a quantidade de repetições. Isso depende muito do treino. O importante é se você conseguiu colocar a intensidade no seu treino, se você conseguiu treinar até a falha. Então, vamos supor, se eu faço um treino metabólico, mesmo que o meu objetivo seja ganhar massa magra e hipertrofiar, né? Eu posso fazer um treino com 30 repetições e uma carga baixa, mas eu devo chegar até a falha. Então, independente da carga, você precisa chegar até a falha muscular. Então, não tem um valor exato de número de repetições e número de séries. Então, Pessoal, eu mandei uma mensagem no chat aí, encerrando as perguntas. Nós vamos responder essas daqui que estão aqui e vamos finalizar. Porque nós realmente agradecemos muito a participação de vocês e não queremos deixar ninguém sem resposta. Aqui nós temos mais um pessoal agradecendo, elogiando a nossa palestra. Vamos lá. Kathleen está perguntando o que você acha das receitas de emagrecimento fornecidas nas redes sociais. tem muita receita, que é receita fit, que na verdade ela não é fit de verdade, né? Mas tem muitas receitas que são receitas boas. O importante é vocês entenderem que uma alimentação saudável, ela não é feita a partir de receitas fit. Ela é feita a partir de um equilíbrio alimentar. Então, você pode comer saudável se você comer arroz, carne, feijão, salada, que são comidas do dia a dia, né? Então, é simplesmente você regular as quantidades. Por que as pessoas têm um mito que arroz engorda? Porque ao invés de colocarem uma quantidade menor de arroz, elas colocam 3 colheres de arroz no prato, né? Enche o prato de arroz, coloca um monte de outros carboidratos, um monte de coisa, e feito na gordura, e aí consegue engordar. Pessoal, a professora Gesimária colocou aí o site dela, né, para quem quiser conhecer melhor o trabalho dela, assessoria de treinamento dela. Temos aqui o Marcos Vitor perguntando a respeito do termogênico. Tem algum que você indica ou pode indicar? Eu nem gosto de que os meus alunos usem termogênicos, né? Porque
geralmente, quando as pessoas usam termogênico, entra naquela parte do sistema nervoso simpático que nós explicamos no início. Quando as pessoas usam termogênico, elas vão conseguir emagrecer no início. Por quê? Ele vai ativar o sistema nervoso simpático e vai gerar aí a quantidade de receptores necessários para as adipocitocinas que são liberadas através do tecido adiposo. Só que, quando você parar de tomar o termogênico, aí o seu corpo está detonado também. Por que algumas pessoas que tomam termogênico depois param de perder peso e depois não conseguem mais perder de jeito nenhum? Porque você houve um down regulation no sistema nervoso central. Estou procurando assim, um jeito de explicar de forma bem simples. Quando o nosso tecido adiposo da região abdominal libera essas adipocitocinas, elas liberam para o sistema nervoso central. Aí lá no sistema nervoso central tem os receptores. Quando você usa termogênico, né, o termogênico vai trabalhar mais e o seu sistema nervoso central vai trabalhar menos. Então, o termogênico vai estar atuando. Só que quando você para de tomar, há um down regulation, ou seja, o seu corpo parou de trabalhar bem e ele parou de produzir as quantidades de receptores necessárias. E aí há o desequilíbrio, né? E é aí onde ocorrem as compulsões alimentares. Porque o seu cérebro não tem mais receptores suficientes para receber as adipocitocinas que iriam causar saciedade, né? Que é a leptina, por exemplo. Então, não use termogênico. Pode fazer o emagrecimento de forma natural mesmo. Vale mais a pena. Aqui tem a Taca dizendo, né, através do treino funcional, que trabalha força e aeróbico juntos, é possível emagrecer, né? A Gesimária disse que sim, né? Esse daí é o ponto fundamental aí. Aqui o Eber, acho que é Ebert Pereira, e quanto à balança, porque existe várias outras coisas que aumentam o peso, como a altura, existe um sistema de medida mais preciso. Hoje em dia, o sistema mais preciso é a relação cintura e quadril, junto com o IMC, e ainda ele é válido, porém, sozinho ele se torna obsoleto, né? Antigamente, a gente usava só o IMC, né? Então, é bom hoje nós relacionarmos outras medidas de precisão em relação à nossa antropometria. Então, a relação cintura e quadril, o percentual de gordura, né, a circunferência das medidas antropométricas, isso dá ao profissional e à pessoa que está sendo avaliado maior qualificação no entendimento aí do sistema de treino, daquilo que vai ser preparado para você, né? E temos aqui, Gesimária, a pergunta do Darlan, que disse: professora Gesimária, o HIIT longo ou curto é melhor para emagrecer? O HIIT em si, independente de ele ser longo ou curto, ele ajuda no emagrecimento, porque o objetivo do HIIT é justamente fazer essas alterações fisiológicas e aumentar ali o consumo de VO2 máximo. O HIIT significa exercício intervalado, treinamento intervalado de alta intensidade. Ele pode ser feito de forma submáxima, ou seja, com intensidade mais moderada, principalmente para quem é iniciante, geralmente não consegue fazer na intensidade máxima. Pode ser feito de forma longa ou mais curta. Agora, a diferença, eu acho que tu está querendo perguntar, é se fazer, talvez você esteja confundindo o HIIT longo com, por exemplo, uma corrida de forma constante, né? Por exemplo, correr 5 quilômetros no mesmo ritmo. Esse tipo de corrida, ela não vai fazer muita alteração no seu corpo. Agora, o HIIT longo, você pode passar aí 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, de forma intervalada, vai gerar mais alterações. Então, os dois são bons. Muito bom, pessoal. Nós estamos chegando, então, ao fim dessa mesa redonda, né, dessa atividade de hoje à noite aqui dentro do seminário da UFT.
Nós agradecemos a participação de todos vocês, agradecemos a organização, o pessoal da organização, eles colocaram aí o formulário que vocês, então, vão preencher esse formulário para garantir a sua frequência, a sua presença e também avaliar a nossa palestra. Eu quero agradecer o pessoal da organização, quero agradecer novamente a ProEx, agradecer a nossa universidade, a UFT, agradecer todos vocês que estiveram conosco, e nós vamos dar um espaço também aqui para a professora Gesimária fazer aqui o seu encerramento, mas eu gostaria de reforçar, né, da importância da atividade física, tanto para as crianças, que foi um pouco da minha fala, e a importância da atividade física para os adultos, nessa questão do emagrecimento, que realmente é muito importante que todos nós possamos ter hábitos saudáveis, e com adultos saudáveis, provavelmente nossas crianças serão mais saudáveis, a nossa sociedade vai ser mais saudável. A professora Gesimária deixou o contato dela aí, o Instagram, o meu também, né, se vocês quiserem, eu deixei na palestra, o meu é @VitorCerignoni. Nós também temos um projeto lá no meu Instagram, que é exatamente sobre atividade física para a infância, e contamos aí com a presença de vocês em outras atividades que vamos realizar ao longo até o final do ano. Da minha parte, muito obrigado a todos. Vou botar aqui.